Importância dos estudos para o futuro dele? Então, hoje você vai saber exatamente o que você pode fazer se o seu filho não entende a importância dos estudos para o futuro. Vamos falar um pouquinho sobre passado para entender o presente e aí sim falar sobre o futuro. Eu quero ajudar você, mãe, pai ou responsável, a despertar o gosto pelos estudos nos seus filhos, mostrar que o estudo é sim importante para o futuro dele e ajudar você a ter uma educação de uma maneira mais leve. Eu acredito muito que se você conseguir melhorar essa relação do seu filho aí com os estudos, ele vai estudar sozinho. Eu acredito muito não, eu tenho muita certeza, não é só crença, é certeza, gente, de que se o seu filho melhorar essa relação dele com os estudos, ele vai estudar sozinho porque ele quer, não porque você tem que mandar. E assim a gente acaba com aquelas brigas desnecessárias, acaba com aquele estresse, acaba com um monte de coisa que acontece aí dentro da casa de mães e pais que eu sei, porque, já estive presente em várias e várias casas, hoje acompanho várias centenas de famílias aí a mudarem a relação dos filhos com os estudos. E aqui eu queria abrir já, nem era o que estava no meu planejamento, mas eu vou abrir já porque eu quero propor uma reflexão aqui. Qual a diferença de conhecimento e de estudo? Aonde, em que momento da nossa vida que o estudo vira conhecimento e como que isso acontece? Eu acho que essa é a principal reflexão que a gente precisa fazer para entender como que a gente pode explicar para eles a importância do futuro, né? Porque futuro é algo abstrato, a gente vai falar sobre isso mais aqui para frente, né? Então, como que a gente vai falar sobre isso? Eu vou dar uma introdução e para começar essa nossa aula aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o passado, porque nada mais justo se a gente vai falar sobre como mostrar a importância dos estudos para o futuro. A gente precisa entender como que essa importância foi importante no passado, para a gente mostrar histórias que fizeram sentido. Então eu vou falar sobre passado, vou falar sobre presente e vou falar sobre o futuro, para a gente entender essas três dimensões e aí sim falar sobre como mostrar essa importância dos estudos para o futuro. Vou trazer neurociência aqui, vou trazer história, vou trazer história, fatos históricos e vou trazer algumas histórias para te inspirar também. Ontem, gente, só para vocês saberem de onde que vêm algumas histórias aqui, ontem eu estava estudando sobre a história dos países lusófonos, ou seja, os países que falam a língua portuguesa. Por quê? Começou a aparecer muita gente aqui de Moçambique, da Angola, além de outros lugares do mundo, brasileiros, acho, ou mesmo portugueses ou descendentes de portugueses que moram pelo mundo e falam português e começaram a aparecer aqui. E eu fiquei curioso para entender, gente, qual que é a história desses países? Faz tanto tempo que eu estudei sobre isso que eu precisei dar uma investigada. Eu tive uma aula fantástica com a professora Isabela, que é uma das professoras de história, quer dizer, que é a melhor professora de história da minha equipe, assim, disparado, porque ela é a única. Mas, enfim, hoje ela é a única professora de história aqui. Mas a Isa, assim, dá uma aula que dá vontade de assistir. E ela me explicou, ela falou, bom, para eu falar sobre como que o português chegou nesses lugares tão diferentes, eu preciso falar sobre as grandes navegações. E uma coisa muito engraçada que ela me contou ontem foi que as grandes navegações, só para relembrar todo mundo, porque eu não lembrava, começaram ali com algumas questões dos países na Europa e tal, e Portugal entrou, e a principal grande navegação, eles antes navegavam pelo mar Mediterrâneo, e a principal grande navegação que começou, deu start para tudo isso, foi o projeto do Vasco da Gama, que os portugueses se orgulham muito. A navegação do Vasco da Gama foi importante porque o plano dele, os árabes comandavam ali o comércio de especiarias, que, olha que engraçado, gente, o que eram as especiarias? Gente, canela, alecrim, outras ervas que hoje você provavelmente deve ter plantado aí na sua hortinha dentro de casa, que eu tô plantando, fazendo a minha horta aqui também, coisas que eram super, assim, raras, né? Eram consideradas luxuosas, porque quem tinha isso dentro de casa tinha muito dinheiro. E por isso valia a pena, né? Então era uma questão, ter especiarias ou cozinhar com tempero era algo que tinha valor naquela época porque demonstrava um certo status. E o Vasco da Gama estava com dificuldade porque os árabes controlavam todo esse comércio e ele foi dar aquela volta na África que ficou famosa ali depois para conseguir chegar até as Índias e aí sim trazer para Portugal esses materiais ali que tinham tanto valor. A expedição de Vasco da Gama deu um lucro, se eu não me engano ali, pelo que a Isa falou, de mais ou menos 1000%. Qualquer empresário hoje ia adorar ter um lucro ali de 1000%. Eu acho que qualquer pessoa ia gostar de ter um lucrinho de 1000%. Então foi algo que assim chamou a atenção dos olhos do rei. E se tiver algum professor de história aqui, eu estiver falando alguma besteira, por favor me corrija, porque eu estou falando sobre algo que eu tive ontem, então talvez eu não esteja tão aprofundado assim, mas eu acho que dá pra gente ter uma grande ideia. Depois,
fica comigo que vocês vão entender por que eu tô contando essas grandes navegações. Eu vou costurar tudo bonitinho aqui até o final. Depois veio aquela navegação do Pedro Álvares Cabral, que a gente não sabe se foi de propósito, se foi sem querer, mas ele acabou chegando no Brasil. E a navegação do Pedro Álvares Cabral não foi, assim, um grande sucesso. Ela saiu com 1.500 homens e voltou com 500. Saiu com 13 caravelas, voltou com 6 caravelas. Ou seja, deu ali um prejuzinho. Os portugueses assim não se orgulhavam tanto desta expedição, porque ela deu bastante prejuízo ali. E olha que engraçado, né? Nem o Pedro Álvares Cabral, nem o Vasco da Gama tinham dinheiro. Eles não eram pessoas de posses. Imagina quanto custava, gente, para você mandar construir 6, 12, 13 barcos diferentes ali, mandar 1.500 pessoas. Essas expedições demoravam um ano e meio, 2. Então você tinha que mandar esses barcos com alimento ou com alguma coisa que essas pessoas pudessem comprar alimento no meio do caminho e sobreviver para chegar no final da expedição. Então, quanto não custava fazer uma expedição? Era algo assim absurdamente caríssimo, mas valia a pena ali pro rei fazer esse tipo de coisa, porque trazia coisas que movimentavam o comércio, ali traziam coisas que eram raras, mostravam poder, então pro rei valia a pena. Só que quem bancava tudo isso era o rei naquela época. Quando veio a expedição do Vasco da Gama, deu aquele lucrão, o rei falou, caramba, precisamos aqui fazer mais. Quando veio a do Pedro Álvares Cabral, não deu tanto lucro, não foi tão legal. E, gente, presta atenção, o valor dessas expedições estavam nas especiarias, que hoje você nem dá bola, porque você vai na feira e tá tudo lá. Você pode até reclamar que tá caro, mas, gente, era muito mais caro antes. Era completamente inacessível, Você ter, por exemplo, canela. Canela era uma das coisas, assim, mais luxuosas que tinha. Quem aqui não faz um doce e coloca uma canelinha, um arroz doce, e não coloca aquela canelinha em cima? Ou cravo, por exemplo. Cravo era algo, assim, que, nossa, meu Deus do céu, cravo. Meu Deus, fulano tem cravo. Imagina só, se as pessoas comentassem aí. Que nem a gente fala, fulano tem uma Ferrari, uma Lamborghini. Nossa, fulano tem cravo. Era mais ou menos isso que acontecia naquela época. Olha aonde estava o valor naquela época. E aí, já que a gente está falando de valor, eu quero entender aonde que está o valor dos estudos. Porque percebe, o valor muda com o tempo. Naquela época o valor estava na canela, nas especiarias e no ouro também. Depois veio a Revolução Industrial e essas especiarias já não tinham mais valor. O que valia? As coisas que eram manufaturadas, e quando a gente teve a Revolução Industrial, foi bem ali onde o nosso sistema educacional se desenvolveu, onde a gente precisava de pessoas capacitadas para operar aquelas máquinas que eram mais complexas do que as pessoas estavam acostumadas. E aí o valor veio de pessoas ali capacitadas num sistema de educação de massa, onde você dava o mesmo conteúdo para todo mundo, você pegava quem absorvia mais e colocava para trabalhar, porque era isso que ia valer, porque no final das contas valia a pena você ensinar um monte de gente, pegar os melhores alunos ali, colocar para trabalhar, porque isso ia dar lucro no final. Isso tinha valor para os empresários ali, para o Henry Ford, principalmente, que foi ali quem começou com a parte dos carros, então das linhas de montagem, isso já mais para frente, claro, já é bem perto da nossa época aqui. E hoje em dia, gente, aonde que está valor? O que as empresas hoje percebem? Percebem que o importante é que um funcionário consiga resolver problemas, e acho que é aí que o conhecimento abre as portas, mas ele precisa também lidar com pessoas, ele precisa gerar resultados, e ele precisa gerar uma série de coisas que hoje, graças a muito empenho, nosso corpo docente brasileiro, a gente fez a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que estipula as coisas que são importantes aqui para as escolas terem para o futuro, tá? Conteúdo em si não é o que é importante, conhecimento sim, mas conteúdo não. O conteúdo pode sim, ele é importante porque a gente vai conseguir fazer conexões dentro da nossa cabeça que a gente só consegue fazer se a gente tiver esse conteúdo. O conteúdo está diretamente ligado ao conhecimento, mas o conhecimento para mim é esse conteúdo que é aplicável, que é prático, que eu consigo utilizar de alguma maneira. E aí, qual que é o problema? O problema, quando o seu filho ou sua filha fala de não entender a importância dos estudos para o futuro, e muitas vezes eles perguntam falando que nunca vão usar isso para nada, o problema da gente falar de usar, ou a gente pensar na educação só no que a gente vai usar, a gente está pensando numa educação utilitarista. Ou seja, eu só quero aprender aquilo que é útil. E, gente, será que só o que é útil é o que a gente precisa aprender? Ou será que as coisas não viram úteis porque nós buscamos colocar em prática? Quantos cursos você, mãe, pai ou responsável, fez que você não usou? Talvez minha mãe fez um curso de datilografia. Ou eu mesmo fiz um curso de Excel. Lá atrás, em 1997, eu fiz um curso de Excel
numa escola de informática, e o Excel, gente, já mudou tanto, né, que não foi aquele curso que fez com que eu conseguisse usar o Excel como eu uso hoje. Foram outros cursos que eu tive que fazer depois para me atualizar, porque a ferramenta mudou completamente. Será que eu tenho que aprender só o que é útil? Ou o que é útil hoje vai me levar a ter conhecimento que talvez eu consiga ser criativo no futuro? Será que você também não tem o mesmo pensamento utilitarista que o seu filho tem quando ele fala: mano, não vou usar isso aqui no meu futuro? Não entendo a importância disso agora. Faça essa reflexão aí. Será que você também não tem esse pensamento utilitarista onde você precisa aprender o que é útil? E a notícia para você é que a gente não tem bola de cristal. Eu não faço a menor ideia do que você ou que o seu filho vai utilizar no futuro. Eu não sei. O seu filho também não sabe, o professor de sala de aula não sabe. O que a gente sabe que esses conteúdos básicos, e aí pode ser um argumento que você pode usar com seu filho, a gente não tem bola de cristal. Mas um monte de gente que estudou pra caramba pensou em quais conteúdos eram básicos e iam te dar a base para você poder tomar suas decisões e abrir as suas portas no futuro. Então eu tô confiando que essas pessoas sabem o que estão fazendo. Então eu não sei realmente, filho, se você vai usar, mas eu sei que isso vai te dar a base. E quando a gente para de pensar num conteúdo utilitarista, a gente começa a pensar num conteúdo talvez criativista, que a criatividade às vezes cria coisas que são inúteis, mas elas são criativas. A reflexão que fica é: será que você não está com esse mesmo padrão utilitarista e o seu filho está só reproduzindo um pensamento que você já tem? E é que a gente precisa mudar a maneira como nós, responsáveis ali por essas crianças e adolescentes, pensamos, para que a gente consiga mostrar para eles que, filho, nem tudo é útil, mas vai te ajudar a criar novas linhas de raciocínio, vai te ajudar a ser mais criativo, E eu não sei se isso vai ser útil na sua vida ou não, mas o importante é a gente apreciar o processo. Foi super divertido fazer tudo que eu fiz na minha vida antes de vir para educação, antes de virar professor e antes de estar aqui no Instagram falando para 10 mil pessoas hoje, que me acompanham aqui. Tudo isso foi antes, foi útil, a gente só vai saber depois. E aí eu recomendo para você um discurso do Steve Jobs na Universidade de Stanford. O Steve Jobs foi fazer um discurso lá, onde ele contou, o Steve Jobs é um fundador da Apple, e ele contou um pouco da história dele e ele falou sobre conectar os pontos. E ele explica no discurso dele que a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás. Então, eu não sei o que é importante para o futuro do seu filho, nem você, nem o seu filho. E aí acho que está o ponto que a gente pode começar essa conversa com eles, de que você tem bola de cristal? Eu não tenho. Eu não sei o que é importante. Mas eu confio que essas pessoas estão te dando a base para que você possa atingir o que você quiser, mesmo que seja ser gamer, youtuber, tiktoker, ator, atriz, chefe de cozinha, engenheiro, advogado, médico, tanto faz. Eu confio que isso aqui vai te dar a base. E a gente precisa passar por isso aqui, tá bom? Então, esse é o pensamento que eu queria deixar para vocês. Vamos falar sobre o futuro agora? Agora, já passamos da metade da aula aqui, vamos falar sobre futuro.